Bom dia, eu sou Maria Regina Soares de Lima, professora do IESP-UERJ, e, antes de mais nada, gostaria de agradecer ao Celso Laffer o prazer e a disponibilidade para fazer essa entrevista, cujo título é Política Externa, Passado, Presente e Futuro. Essa entrevista ela ocorre no âmbito do projeto que é financiado pelo CAPES-Sprint sobre política externa, regionalismo e cooperação internacional. Então, eu agradeço novamente a disponibilidade do professor para essa entrevista, que tenho certeza será extremamente rica, e já fizemos bastante divulgação, né, entre os nossos alunos, etc. Eu acho que uma oportunidade para eles assim imperdível. Enfim, bom dia, professor. Bom dia, Maria Regina. Eu queria, em primeiro lugar, também dizer que tenho muita satisfação de participar deste evento e dessa entrevista. Você é das figuras mais representativas da reflexão mais estruturada e acadêmica da nossa geração sobre relações internacionais, que é um tema que nós compartilhamos há muito tempo e estamos, no correr dos anos, discutindo nas suas múltiplas vertentes, e eu tenho muita satisfação de poder dividir esta oportunidade de conversar sobre o passado, o presente e os desafios do futuro da política externa brasileira. É mútuo. Enfim, eu vou apresentar, apesar de que não é necessário, mas é parte da nossa tarefa apresentar o Celso Laffer. Ele é doutor em Ciência Política pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, em 1970, e obteve a livre-docência em Direito Internacional Público na Faculdade de Direito da USP em 77. Foi professor titular do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Faculdade de Direito da USP até 2011, quando se aposentou, mas atualmente é professor emérito da mesma faculdade. A carreira pública do Celso Laffer sim, bastante conhecida. Eu vou só sinalizar alguns dos postos que ocupou, inclusive na área internacional. Ele foi ministro de Relações Exteriores por 2 vezes, em 1992, 2001 e 2002, e foi ministro do Desenvolvimento da Indústria. Foi representante do Brasil em Genebra, junto à Organização Mundial do Comércio, foi presidente do Conselho Geral da OMC, também em Genebra, e de seu órgão de solução de controvérsia. O professor Laffer tem uma extensa bibliografia na área de filosofia, de direito, comércio, política internacional, mas eu destacaria um livro que, a meu ver, é bem sugestivo digamos assim, do pensamento de Celso Laffer sobre a política externa, que é o livro A Identidade Internacional do Brasil e a Política Externa Brasileira, Passado, Presente e Futuro. Na verdade, o título desse seminário é uma homenagem ao seu livro. Enfim, então, o que nós combinamos não seria uma entrevista formal, né? É mais uma conversa mais estruturada em torno de 3 eixos. Uma que seria a experiência do Celso Laffer, a sua experiência como gestor da política externa, né? Já que foi ministro 2 vezes, né? Além de ter ocupado cargos de representação diplomática muito importantes, como o cargo da OMC. Né? Então, eu tenho 2 perguntas, na verdade, 2 ou 3, sobre essa sua experiência. O segundo seria uma avaliação do contexto internacional, mais que tudo o lugar do Brasil, a postura do Brasil, as implicações para o Brasil nesse momento turbulento que vivemos no plano internacional. E a terceira seria alguma coisa de perspectiva do futuro da política externa. Então, vamos começar com a sua experiência como ministro, especialmente, em primeiro lugar, ministro do governo Collor de Mello, em 1992, e eu vou citar
citá-lo, né, de um livro que foi publicado recentemente e que eu recomendo fortemente a todos os pesquisadores, estudantes interessados em política internacional, que é o livro sobre relações internacionais, política externa e diplomacia brasileira, que há bom tempo foi publicado pela FUNAG, reunindo praticamente toda a produção de Celso Laffer no campo internacional. Não toda, mas quase toda, especialmente artigos em jornal e revistas e livros, capítulos de livros que dá uma visão, são 2 volumes bastante alentados, né? E que é uma fonte riquíssima de pesquisa e da qual eu me vali, inclusive, para organizar essa entrevista. Bem, então, eu vou citá-lo em algum momento, na parte que você tem uma reflexão sobre a sua experiência enquanto gestor da política externa, ministro das Relações Exteriores, em que você compara os seus 2 períodos, né, à frente do Itamaraty, observando que, no primeiro momento, o mundo vivia o momento da pós-Guerra Fria, um momento propício à cooperação internacional, enfim, várias expectativas criadas em função desse evento fundamental nas relações internacionais, né? E, de certa forma, a sua gestão à frente do Ministério, nesse primeiro momento, se deu nesse contexto. Então, eu pergunto se é nesse contexto que se pode entender o sucesso da realização da Conferência do Rio, a Rio 92, né, sobre o meio ambiente, que foi um exemplo, a meu ver, muito bem sucedido da diplomacia parlamentar, né, no imediato pós-Guerra Fria, e, mais que tudo, em que o Brasil pôde desempenhar com êxito o papel de catalisador de consenso, já que ele era digamos, o host, né, da conferência, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa conferência, porque eu acho que ela é histórica também, né? Por favor, Celso. Bom, obrigado, Maria Regina, e obrigado por me dar a oportunidade de refletir sobre um momento fundamental daquilo que foi a minha experiência no Itamaraty em 92. Evidentemente, o mundo passou por mudanças significativas com a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria, não? Então, na avaliação daquilo que se passava no plano internacional, esta mudança muito significativa da dinâmica de funcionamento do sistema internacional permitiu uma expectativa mais positiva sobre os caminhos de cooperação e de entendimento. Não é o fim do que eu denominei as polaridades definidas leste-oeste, norte-sul. E a Conferência do Rio se deu nesse âmbito e ela foi a primeira conferência da ONU sobre temas globais da década de 1990. Agora, o Brasil se preparou para esta conferência com muito cuidado, e este preparo foi sendo um preparo cumulativo, não? O Brasil se ofereceu para ser a sede da conferência, ainda no governo Sarney. A ONU aceitou, e os países que integravam o processo decisório de preparação desta conferência também, que o Rio fosse a sede da conferência. E, naturalmente, havia também um clima político que a Constituição de 88 refletiu, que era uma sensibilidade em relação ao meio ambiente, há um dispositivo constitucional explícito, não, sobre o direito ao meio ambiente. Havia também os princípios que regem as relações internacionais, que foram também consagrados na Constituição de 88, portanto, havia uma abertura do Brasil em relação ao mundo. Nós devemos sempre ter em mente que a competência para a condução da política externa é do presidente.
E, naturalmente, a personalidade do presidente é importante nesta matéria. E o presidente Collor tinha muita clareza desta mudança do sistema internacional e queria também, com a Conferência do Rio, marcar uma presença importante de um Brasil aberto para o mundo na década de 1990. Então, como toda grande conferência dessa natureza, você tem um comitê preparatório, esse comitê preparatório se reuniu previamente à realização da conferência, foi negociando uma série de textos internacionais, e o Brasil se preparou muito bem nos trabalhos preparatórios, não só pela qualidade da representação diplomática do Brasil, como também pela presença de pessoas que estavam no governo e que tinham muita noção do que estava em jogo, como é o caso do professor Goldenberg, que é um grande estudioso de matriz energética e assim sucessivamente. Então, havia um componente prévio de preparo muito significativo. Quando eu assumi o ministério, pouco tempo antes da realização da conferência, havia muita coisa já feita, mas havia uma quantidade muito grande de coisas a fazer. Eu percebi que essa era uma oportunidade única para o Brasil se destacar numa área onde ele tem um potencial muito significativo, não só de atuação interna em matéria de meio ambiente, como também um potencial muito significativo de presença internacional. Então, o Brasil, ficou claro pela Conferência do Rio, é uma grande potência na área ambiental. Nenhum dos grandes temas do meio ambiente, clima, biodiversidade e todos os outros múltiplos aspectos que estão contemplados pelo desenvolvimento sustentável, podem ser bem encaminhados sem a presença do Brasil. Então, quando eu assumi o ministério, eu me dei conta que esse era o meu grande desafio e que, se eu conseguisse levá-lo adiante, eu poderia dar uma contribuição expressiva para a política internacional e para a diplomacia brasileira. Havia uma série de problemas de ordem logística, porque envolvia, enfim, segurança no Rio de Janeiro, os eventos no Rio de Janeiro, porque tinha não só a Conferência Intergovernamental, mas tinha o Fórum Global, que era a presença das organizações não governamentais. E essas se reuniam lá no Flamengo. Então, você tinha todos os aspectos logísticos, você tinha que ter um entrosamento com o governador, que era o governador Brizola, com o prefeito, que era o Marcelo Alencar. Então, você tinha todo um trabalho de articulação que o Itamaraty fez e na qual eu me empenhei particularmente. Quando a conferência começou, havia uma série de assuntos já encaminhados antes pelo comitê preparatório. Mas havia uma série de assuntos pendentes e que iam ser equacionados no próprio Rio de Janeiro. Então, como articular os consensos necessários para levar isto adiante? Não havia vários grupos de trabalho e esse grupo de trabalho cabia ao Brasil ter um papel e uma presença. Eu não tive dúvida em convocar para exercer o papel de ação brasileira junto a esses diversos comitês, floresta, financiamento e assim sucessivamente, os grandes nomes do Itamaraty. Na ocasião, alguns dos meus colaboradores me disseram: você está chamando todos os cardeais do Itamaraty, e como é que você vai conseguir administrar todos esses cardeais do Itamaraty? Eu disse: olha, não vai ter nenhum problema, porque os desafios são significativos, cada um deles terá uma missão importante, eles vão se dedicar a essa missão, vão se sentir profissionalmente desafiados e vão cumprir com isto de uma maneira muito positiva, como efetivamente cumprir. Tinha o presidente
do comitê preparatório, que tinha um papel grande no Rio, que era o embaixador de Singapura, o Tommy Cole, tinha o Strong, que era o secretário-geral da conferência, pessoa muito qualificada, e eu procurei ajudar a catalisar este consenso. E aí também eu tinha uma noção clara, que era a seguinte: nós somos o país 7. A nós cabe, por uma espécie de dédoublement fonctionnel, como dizem os internacionalistas franceses, o CEL, exercer a função de um tertius inter partes e conseguir obter o consenso, não? Ir além dos interesses específicos das diversas soberanias, não? E procurar articular uma razão abrangente da humanidade, não uma coisa assim kantiana, na qual eu me senti muito motivado, não? E eu me lembro sempre que o Aron, Paix et Guerre entre les Nations, na parte de praxeologia, diz que quem conduz uma política externa tem 2 desafios. Um desafio que ele chama de maquiavélico, que é a sobrevivência do Estado, e outro que é o desafio kantiano, que é uma possibilidade de atuar pelo entendimento internacional. E eu vi na Conferência do Rio esta possibilidade. E também consegui obter bons resultados com esta tradicional capacidade que o Brasil tem de conversar, dialogar e operar. Resultado prático, para não me alongar muito, porque isso daqui foi um momento tão bonito e tão significativo que a minha tendência é procurar realçar esta multiplicidade de aspectos. Você tem os produtos da Conferência do Rio, que é a Convenção de Clima, a Convenção de Biodiversidade, a Agenda 21, que é uma espécie de blueprint para frente nesta matéria, e a Declaração do Rio. A Declaração do Rio é a declaração que consagra o conceito de desenvolvimento sustentável. E o conceito de desenvolvimento sustentável é um conceito heurístico, foi aventado pelo relatório Brundtland, e foi a argamassa aglutinadora que permitiu este consenso. Porque, de um lado, levou em conta, enfim, as aspirações de progresso, de desenvolvimento, não? Que eram um tema importante na relação Norte-Sul, que a Conferência de Estocolmo não conseguiu equacionar, que é a que antecedeu, e, por outro lado, colocou o tema da sustentabilidade, não? E o tema da sustentabilidade significou um novo paradigma sobre como é que eu lido com a relação atividades econômicas e meio ambiente, que é o tema da sustentabilidade. Eu acho que a Declaração do Rio, os seus princípios que se interpenetram e interagem, é uma espécie de vis diretiva do futuro de esta relação entre meio ambiente e desenvolvimento. Está na ordem do dia e nós estamos vendo isso todo santo momento. E eu acho que nós conseguimos construir um ativo importante e que temos desenvolvido esse ativo importante, e justamente uma das coisas que me deixa profundamente compungido é ver como isso está sendo colocado entre parênteses na atual administração, que significa diminuir, vamos dizer assim, a credibilidade acumulada do Brasil neste campo. Agora, acho que nós tivemos uma imensa reunião com a presença de chefes de Estado e de governo, com a presença também de organizações não governamentais. Foi uma, vamos dizer assim, reunião que se caracterizou também por ser a expressão de uma diplomacia aberta, não? E uma reunião onde ficou muito claro a importância da ciência e do conhecimento
para o processo decisório interno e diplomático. E eu acho que foi um momento, vamos dizer assim, excepcional da presença e da localização do Brasil no mundo. E tenho muita satisfação de ter tido a oportunidade de trabalhar pelo nosso país nesta reunião. Claro que você teve também as dificuldades naturais, os problemas que vêm numa circunstância desse tipo. Eu só conto uma história porque você vai achar que ela tem a sua graça, apesar de ela ser tópica, que é o caso do Dalai Lama. Dalai Lama foi convidado pelo Fórum Global para participar das atividades do Fórum Global. Naturalmente, a China mandou o recado, ou Dalai Lama, ou nós. Então, o senhor resolve. Então, estávamos diante de uma situação bastante delicada. Então, eu resolvi fazer aquilo que normalmente se faz nessas circunstâncias, que era de elevar o assunto à consideração do senhor presidente da República. E a conversa com o Collor foi muito interessante, porque eles, olha, Collor era sempre muito rigoroso, muito focado. Eles, olha, ministro, o senhor não pode, o senhor é o ministro das Relações Exteriores do Brasil, o senhor não pode ter uma reunião dessa envergadura sem a presença da China. Depois ele complementou, mas o senhor passado, em matéria de direitos humanos e dessa vocação democrática, que eu endosso perfeitamente, não pode deixar de trazer o Dalai Lama, que já foi convidado. Dentro desses limites, o senhor faça da maneira que o senhor achar mais apropriado. Bom, enfim, a solução encontrada foi, afinal, a seguinte. Eu dei um visto sem limites para o Dalai Lama. Conversei com os organizadores da visita deles e perguntei qual era o roteiro da viagem dele. O roteiro começava numa segunda, terminava numa sexta-feira, eram atividades no Fórum Global, depois atividades em São Paulo, em Porto Alegre, etc, etc. E olha, então vamos fazer o seguinte, eu dou um visto sem limitações, e vocês, então, façam com que o Dalai Lama cumpra o programa que vocês mesmos estabeleceram com ele, sem prolongar este programa. Aí concordamos. Essa foi, não preciso te dizer, uma negociação tão complicada quanto as negociações intergovernamentais. Passa pelas ONGs, passava pelo Cardeal, passava pela PUC de São Paulo, pela PUC do Rio, passava pelo Rabino, olha, o que você quiser. E combinei com os chineses, olha, vocês chegam no sábado, que é o início da reunião de alto nível. E aí o senhor garante que ele não estará em território brasileiro no sábado, quando nós chegamos? Garanto. Bom, o Dalai Lama foi, sexta-feira, estava programado para Porto Alegre. Mas aí, na hora da saída de Porto Alegre, o voo da Varig tinha sido cancelado. Aí me telefonaram, como é que nós vamos fazer? Mas, olha, vocês dão um jeito, pega um carro, leva até a fronteira do Uruguai, porque eu não posso deixar de cumprir com a palavra dada à delegação chinesa e vocês também assumiram comigo esse compromisso. E, afinal, o assunto se resolveu. Mas isso é só para indicar como, entre problemas de técnica nas discussões dos grandes acordos e dos grupos de trabalho, você tinha também que lidar com aquilo que eu chamei a agenda da opinião pública, que é algo importante num país de diplomacia aberta, onde a publicidade tem um papel importante. Bom, Marisa, eu vou parar por aqui, porque senão eu esgoto a nossa reunião nessa discussão. Não, mas é muito sugestivo, né? Que seja hoje, né? Quer dizer, lembrar a conferência de 92. E também sugestivo a ideia de construção de consenso para resolver o problema
com a China e com o Dalai Lama, porque não, certamente era importante que ambos ficassem, de alguma forma, contemplados. Né? Para isso existe a diplomacia. Né? Né? Que é exatamente a construção de consenso que se dá no nível da alta política, mas também no nível da pequena política. Né? Então, é pena que eu tenha te interromper, mas a gente, enfim, eu tenho aqui o roteiro, enfim, é porque eu queria cobrir o maior número possível de questões, mas, enfim. Eu passo, então, para a segunda gestão, né, na gestão no governo Fernando Henrique, e também, de novo, né, na sua reflexão, que você chama atenção, que, ao contrário do momento do governo Collor de Mello, em que havia digamos, uma disposição à cooperação, vivíamos momentos exatamente contrários, um momento de definição de prioridades diplomáticas, de particularismos identitários, enfim, em que exatamente a questão que se colocava era a questão da cooperação. Né? Então, o que eu gostaria que você elaborasse um pouco é que, nesse contexto turbulento, e usando um conceito que você se inspirou na Hannah Arendt, conceito de juízo reflexivo, que é a ideia de você extrair de um particular quais são o seu significado mais geral, quando não existe nenhum universal que você possa fazer isso, são momentos, então, de grande incerteza, etc. Já que, neste momento, então, quais são os desafios que você considera que, nessa gestão, quer dizer, para o exercício desse juízo reflexivo? Né? Eu até citei aqui, mas, enfim, vai desde o início da rodada de dores, negociações comerciais, a ALCA, a crise argentina, a América do Sul, a própria questão de segurança internacional e terrorismo em função do momento dramático que nós vivíamos, enfim. Como foi possível? Né? Escolha assim, um evento que você acha que é significativo do exercício desse juízo reflexivo diante de eventos, muitas vezes inéditos, né? Em que o futuro não parece tão claro. Bom, obrigado pela pergunta, Maria Eugênia, e obrigado aí por ter começado aí por essa discussão sobre o juízo reflexivo. Bom, você sabe que eu fui aluno da Hannah Arendt e naturalmente, muito me beneficiei da experiência de ter tido um contato tão próximo com uma das grandes pensadoras do século XX. E o que a Hannah Arendt diz é o seguinte: olha, o século XX é um século de rupturas, os universais se tornaram fugidios, e é por isso que é importante partir desta ideia do juízo reflexivo. Ou seja, não é possível você partir de um universal e depois, a partir desse universal, você verificar como encaixa uma situação particular. Você precisa, a partir da particularidade desta situação, extrair o seu alcance geral, valendo-se, inclusive, da experiência. Bom, quando eu fui ministro em 92, eu já tinha partido desta verificação, porque nós todos, quando estudamos, num primeiro momento, estávamos acostumados a dizer, olha, o sistema internacional é um sistema bipolar, tem o conflito leste-oeste e o mundo se estrutura em torno do eixo básico desta tensão. Obviamente, esse era o universal a partir do qual, universal entre aspas, a partir da qual nós tínhamos um caminho para julgar situações particulares de acordo com a literatura da época. O que aconteceu? Aconteceu que, com o fim da União Soviética, este paradigma de conhecimento deixou de ser relevante. Não? Tanto que, por exemplo, na Conferência do Rio, que foi essa primeira conferência global, não se estruturou a conferência da maneira tradicional, que era, enfim, leste-oeste, norte-sul. Não tinha esta estruturação dessa natureza. Então, eu parti
em 92, desse tipo de avaliação. Quando eu assumi, a convite do presidente Fernando Henrique, o Ministério em 2001, a minha primeira avaliação era dizer, olha, ainda estamos sob o signo da cooperação. Há um espaço para a cooperação e eu vou tentar concentrar as minhas atividades no Itamaraty a partir do que é possível obter em matéria de diplomacia econômica, que eram as negociações, enfim, multilaterais e birregionais, e o Mercosul, em que estávamos envolvidos, para expandir toda esta área de meio ambiente, porque tem a Conferência de Joanesburgo, que eram 10 anos da Conferência do Rio. Eu vou dar ênfase à temática dos direitos humanos, que é uma temática que eu sublinhei em 92, na linha do que já vinha sendo feito, e eu espero poder trabalhar nessa linha. O presidente Fernando Henrique tinha feito também aquela importante reunião dos presidentes da América do Sul, e a ideia de que você poderia fazer não só a melhor economia, mas a melhor política da sua geografia, que uma integração que tivesse uma base de infraestrutura e de logística poderia permitir que essas coisas fossem adiante. Então, eu assumi nessa expectativa. E, naturalmente, eu me vi surpreendido pelo que foi o ataque terrorista às torres em Nova York no dia 11 de setembro. Aí eu me dei conta, sur le coup, que tinha havido uma mudança no funcionamento do eixo do sistema internacional, que a sublevação dos particularismos ia efetivamente aflorar, que haveria também a exasperação de lógicas identitárias, e de que os temas de segurança passariam a ocupar na agenda internacional um espaço muito maior do que era a minha previsão. Então, era preciso fazer um juízo reflexivo sobre esta situação. Eu me lembro que, no tal do dia 11 de setembro, eu estava aqui em São Paulo, era uma conferência, num ciclo que estava sendo realizado na Fiesp, sobre os caminhos da integração, sobre, enfim, a possibilidade de se avançar nessas negociações União Europeia e Mercosul. Eu fiz a minha exposição, depois que eu fiz a minha exposição, tinha lá uma entrevista de imprensa, como normalmente há nessas circunstâncias. E eu fui fazendo umas reflexões, etc., etc. e tal. E o Fernando Melo Barreto, meu amigo, meu colaborador, que trabalhava no meu gabinete, começou a puxar o meu casaco. E eu disse, Fernando, deixa eu falar, eu sei o que eu estou dizendo. Aí o Fernando parou e disse, olha, você para esta conferência de imprensa e vamos ver na televisão o que está acontecendo nos Estados Unidos, porque daqui a um pouco alguém já viu, vai te fazer uma pergunta e você não vai saber o que responder sem ter esse mínimo de informação. Então, eu fui, naturalmente, ver os meios virtuais que já na época nós tínhamos a oportunidade de ter, o que tinha acontecido. E aí, naturalmente, me fizeram uma pergunta óbvia, como é que o Brasil se situa diante deste fato, dessa realidade, e assim por diante. Bom, aí era necessário um exercício, no calor da hora, de um juízo reflexivo. Não?
Aí eu me lembrei do que diz a Hannah Arendt no livro dela sobre a violência, não? Que ela diz, olha, a violência destrói o poder, ela não cria poder. O poder resulta de um esforço de ação conjunta. Quando não há o potencial de ação conjunta, a violência é um mecanismo de destruição de poder. Então, eu diz, olha, isso evidentemente é um mecanismo, o terrorismo é uma forma de destruição de poder. E é um evento também que tem uma natureza excepcional, porque é a primeira vez que, no plano internacional, um movimento dessa natureza, que não é um movimento de um ator estatal, desestabiliza a ordem internacional. E é preciso levar isto em conta em relação a esta matéria. Então, eu passei a ter que lidar com uma nova realidade que permeou o funcionamento e a dinâmica do sistema internacional. Enfim, nós nos solidarizamos como país com os Estados Unidos, e aí, depois de alguma reflexão, eu pensei que era o caso de evocar o TIAR, então, Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, que era uma forma de manifestar solidariedade aos Estados Unidos, que, do meu ponto de vista e do ponto de vista que eu achava corresponder ao interesse do Brasil, partia do pressuposto de que não haveria a possibilidade do emprego de força, não? E que delimitava o escopo da solidariedade ao nosso hemisfério. Então, eu entendi que era uma forma de manifestar solidariedade aos Estados Unidos, parametrando o nosso apoio nos termos do Tratado Internacional. É um exemplo, vamos dizer assim, de uma solidariedade sem alinhamentos automáticos, despropositados, para fazer apenas uma referência ao momento atual. E eu acho que isto foi bem visto e foi bem recebido. Agora, começaram a surgir uma série de problemas correlatos. Não? Um deles, por exemplo, era se havia ou não, na Tríplice Fronteira, problemas de movimentos terroristas, de financiamento a movimentos terroristas e coisas desse gênero, não? Sabendo que esta é uma área onde também o jogo das fronteiras e a demografia podia dar margem a um tipo de situação. Mas aí eu me apoiei, e o presidente também, nas informações de inteligência que nós tínhamos do nosso sistema, da polícia, etc., e tal, para dizer que eu não estava identificando nenhum problema de monta nessa área e que não ia promover uma discriminação em relação a pessoas, e brasileiros ou não brasileiros, que viviam no âmbito do nosso território. Então, naturalmente, também, esse foi um período em que o problema do uso da força se tornou um tema mais discutido. Não? Um exemplo óbvio foi o problema do Iraque, que não ocorreu na minha gestão, porque isso foi em 2003, mas eu tive a oportunidade de, na manifestação que fiz em nome do Brasil na Assembleia Geral da ONU, nesse grande discurso de abertura, dizer que o uso da força no plano internacional não pode ser fruto de uma ação unilateral ou mesmo de uma coalizão, mas que dependia de uma avaliação multilateral regida pelas normas da organização. E, além do mais, todos os elementos que foram submetidos à minha apreciação pelos Estados Unidos e também pelos ingleses sobre a existência
de armas de destruição de massa no Iraque não me convenceram. Eu sei que eu sou apenas um oficial R2 de cavalaria hipomóvel, de maneira que os meus dotes de conhecimento militar têm as suas limitações, mas todos nós estudamos um pouco essa história das armas nucleares, das armas de destruição de massa, e eu vinha também da experiência de Genebra, da Conferência de Desarmamento, e daquilo que foi a discussão do Comprehensive Test Ban Treaty, portanto, dos mecanismos de verificação existentes nesta matéria. Então, eu não estava convencido disto, tanto que disse, inclusive no discurso da ONU, que o risco do uso da força não disciplinado pelas regras do multilateralismo desestabilizaria ainda mais a região do que ela já estava desestabilizada. Por outro lado, também nesse período, você teve momentos onde havia algum espaço para colaboração. Eu exemplifico. Eu fui com o presidente Fernando Henrique aos Estados Unidos depois dos eventos e antes da Conferência de Doha. E nós tivemos uma conversa com o presidente Bush, com seus colaboradores, e, em especial, com o Robert Zoellick, que era o USTR. E houve uma oportunidade para discutir um pouco o que deveria ser a negociação em Doha. E claramente havia, por parte do presidente Bush, seguramente inspirado pela visão do Zoellick, a ideia de que era necessário encontrar em Doha algum tipo de construção multilateral que fosse importante e que sinalizasse potencial de colaboração depois do 11 de setembro. Inclusive, um dos temas importantes que o Brasil estava defendendo era o tema de TRIPS e saúde pública, não? A história de que, enfim, essa era uma matéria onde os temas de patentes deveriam estar subordinados ao bem público da saúde, não? Que é uma discussão grande, porque envolve problemas de propriedade industrial, enfim, não é uma discussão simples e onde os americanos sempre tinham uma visão muito voltada para a propriedade intelectual. Uma certa abertura para a pandemia, que é o tema atual nosso da Covid, mas mais restritiva em matéria de saúde pública no seu sentido mais geral. E o presidente Bush, nesta conversa, disse ao Zoellick, olha, você veja se você consegue encontrar um caminho adequado nas discussões de Doha. Bom, a reunião de Doha foi uma que se sucedeu à prévia reunião da OMC, que foi a reunião de Seattle. E a reunião de Seattle, como você se lembra, foi uma reunião muito tumultuada e muito fracassada. Não se conseguiu avançar em nada. Portanto, a OMC também se confrontava com o desafio de fazer em Doha algo oposto àquilo que tinha acontecido em Seattle. Não só os delegados, como, enfim, o próprio secretariado da OMC. E o que se levou para Doha era bastante construtivo. Mas, naturalmente, como sempre, há nessas situações uma série de assuntos pendentes que ficam para serem resolvidos na última hora. Não?
E aí os assuntos são sempre delicados e complicados. Além disso, você sabe, eu tinha uma delegação, eu era o chefe da delegação, mas essa delegação não era uma delegação, vamos dizer assim, simples, porque dela faziam parte, enfim, o Pratini, que era o ministro da Agricultura, o Sérgio Amaral, que era o ministro do Desenvolvimento, o Serra, que era o ministro da Saúde. Então, você administrar 3 ministros de forte personalidade e com uma visão muito própria sobre o assunto era considerável, além do que uma série grande de pessoas significativas e importantes, inclusive o Celso Amorim, que era, na ocasião, o embaixador em Genebra. Então, chegou aquele momento em que era preciso resolver o assunto. E como resolver o assunto? Que levou ao mandato negociador de Doha. Bom, como ocorre numa situação desse tipo, houve uma reunião de Green Room. Green Room, na OMC, era uma reunião numa sala que estava pintada de verde, que reunia principais atores para ver se, a partir daí, se chegava a um consenso que poderia ser alargado. Então, lá fui eu para o Green Room. O desafio de um Green Room é de que você está sozinho. Então, você não tem assessor. Você está sozinho junto com os outros. De maneira que ou você entende do assunto o suficiente para saber o que é aceitável ou o que não é aceitável, ou você se deixa levar pelas circunstâncias. E aí, naturalmente, eu representava não só a delegação brasileira, mas também os países latino-americanos que esperavam que eu também cuidasse dos interesses do GRULAC como um todo. Então, foi o que eu procurei fazer. E devo dizer que acho que conseguimos coisas importantes, a lei de TRIPS e saúde pública, a história de picos tarifários, a história da cláusula de habilitação para acordos regionais e assim sucessivamente. Agora, eu acho que o mandato negociador de Doha era um mandato muito construtivo. Então, abria espaço para que a OMC chegasse a uma nova rodada. Agora, isso não foi possível, é subsequente à minha administração. Mas é claro que uma das dificuldades maiores é a de que aí esta lógica centrífuga tornou mais difícil que se chegasse a um acordo. Mas isso só para te mostrar como, vamos dizer assim, situações desse gênero encontram ambientes ora mais negativos, ora mais positivos. Nós tínhamos também, aí nas negociações, a negociação da ALCA, as negociações da União Europeia, com o Mercosul e os próprios problemas do Mercosul. No capítulo dos problemas do Mercosul, aí houve um grande empenho meu e do presidente de ir lidando com as dificuldades do Mercosul e com os grandes problemas que as instabilidades internas da Argentina enfrentavam. Mas acho que aí, tanto o presidente quanto eu, familiarizados com o mundo latino-americano e com o código cultural e político, encontramos, enfim, maneiras de manter de pé este grande projeto que, no meu entender, continua sendo algo de significativo, seja no campo estratégico-militar, por conta da desnuclearização militar Argentina-Brasil, que é um primeiro resultado do Mercosul, seja por aquilo que ele pode oferecer em matéria de comércio e investimento, seja por aquilo que ele significou na época, como uma maneira de contribuir para a democracia. Daí o tema da cláusula democrática.
Na discussão com a União Europeia, que era conduzida pelo Pascal Lamy, foi difícil. Foi muito difícil, tanto que demorou todos esses anos para que se chegasse a algum tipo de entendimento. E, naturalmente, você explica isto, olhando de fora, pela diferença entre os interesses ofensivos e defensivos dos europeus e dos nossos do Mercosul. Nós queríamos acesso a mercados na área do agronegócio e eles queriam na área industrial. E me dei conta da sabedoria da análise do Putnam, de que toda negociação comercial requer 2 níveis de análise, para dentro e para fora. Então, você negocia para dentro e você negocia para fora. E isto envolvia os europeus como envolvia a nós. E eu procurei, em todos esses casos, no caso da União Europeia, no caso da ALCA, no caso da OMC, grupos não estruturados que permitiam um entendimento maior sobre o que estava em pauta e o que era mais viável e o que era menos viável politicamente. Não? Enfim, acho que negociação comercial é um capítulo de economia política. Não é um capítulo só de política e não é um capítulo só de economia. E o ministro deve estar sensível a essas múltiplas dimensões. No caso da ALCA, nós estávamos chegando ao fim do governo Fernando Henrique, os 2 últimos anos. E os 2 últimos anos do governo são sempre os mais delicados, não? Que passam pela campanha eleitoral, passam pelas discussões, não? E, enfim, havia também uma visão muito crítica do PT e da oposição em relação à ALCA. A nossa posição, a do governo, e a minha, como expressão da visão do presidente Fernando Henrique, era o seguinte: nós vamos colocar na mesa aquilo que nos parece fundamental, sem definir nenhuma decisão. Então, inclusive, numa conferência em Buenos Aires, que havia o esforço de acelerar as negociações, eu consegui manter o calendário eleitoral. E dei sequência àquilo que o Lampreia tinha conseguido anteriormente, que era a ideia do single undertaking. Não, nada está resolvido a não ser que tudo esteja resolvido. Porque aí você faz o balanço apropriado daquilo que é ou não o conjunto de dificuldades e vantagens que você obtém. A nossa posição, presidente, e a minha, e a do governo, era o seguinte: vamos deixar a decisão sobre aceitar ou recusar para o governo subsequente, que foi o do presidente Lula, para não incorrer no risco de avançar num assunto no qual não havia consenso suficiente e que era politicamente delicado. Agora, para continuar um pouco nessa história aí do tal do juízo reflexivo, pegando um exemplo que é a Conferência de Durban sobre Direitos Humanos, um clima muito diferente do que foi a grande Conferência de Viena sobre Direitos Humanos, que se seguiu a Conferência do Rio e que era de 93, que levou ao Programa de Ação na área de direitos humanos e que asseverou a interdependência, indivisibilidade e unidade de todas as relações dos direitos humanos. A Conferência de Durban foi uma conferência muito marcada pela
lógica centrífuga. Eu não fui à conferência de Durban, quem foi o embaixador Saboia, que tinha estado em Viena. E, como você sabe, o embaixador Saboia é um grande conhecedor da temática dos direitos humanos, foi secretário de Direitos Humanos também no governo do presidente Fernando Henrique, e a ele se deve também o consenso que se obteve na Conferência de Viena sobre Direitos Humanos. Então, ninguém mais habilitado do que ele para conduzir a delegação. Mas havia muitos conflitos, e eu acompanhei isso de perto, tanto que o Saboia, que foi meu adjunto em Genebra, embaixador alterno, e sabedor do meu interesse pela matéria, acabou me telefonando várias vezes e me consultando, e eu acho que nós procuramos, enfim, da melhor forma possível, conduzir uma visão mais de consenso em torno da importância dos direitos humanos do que aquela que estava prevalecendo em Durban. Outro exemplo é a conferência de Joanesburgo sobre 10 anos da Conferência do Rio. Então, nós nos preparamos muito bem para essa reunião e eu fui com o presidente a essa reunião. Que, inclusive, houve uma reuniões preparatórias aqui, com abertura para os direitos humanos, os direitos colocados como importantes pelos ambientalistas. Não? E nós levamos para Joanesburgo a história de matriz energética renovável, não? Uma percentagem crescente de energia renovável. Conseguimos também, aí que volto à história de um consenso latino-americano sobre essas metas de matriz energética renovável, mas não tivemos um sucesso internacional. Em parte, porque a África do Sul estava mais preocupada com os temas de cooperação na África, que era uma prioridade. Mas Joanesburgo também nos deu a oportunidade de colocar o problema dos países megadiversos. Não? A ideia de que você pode ter também uma geometria variável, no caso com o México, dos países dotados de megadiversidade. Então, procuramos também, dentro da possibilidade, avançar nesta área. Eu creio que, no âmbito da América do Sul, o assunto mais significativo aí de cooperação foi o IRSA, não? Que foi uma proposta que o presidente Fernando Henrique levou a sério, como eu mencionei, e que partia de um certo pressuposto de que, vamos dizer assim, se você contribui para a implantação de estruturas e de infraestrutura física, energética, de transporte, você propicia os processos de integração. Não? São elementos infraestruturais que contribuem. Agora, para que isso funcione, é preciso que haja uma certa homogeneidade de perspectivas, inclusive em matéria de convergência regulatória, que havia no tempo do presidente Fernando Henrique, que hoje é muito menor e que depois do tempo do Fernando Henrique, em governos subsequentes, também isto diminuiu. Então, eu estou procurando mostrar a você a riqueza do conceito do juízo reflexivo. Não concluir
a priori que nada é possível, não avaliar que tudo é possível à luz de um paradigma existente e explorando o campo das possibilidades que são, enfim, válidas e do interesse do Brasil. Então, eu acho... Você sabe que eu gosto muito da escola inglesa, do Martin White, do Hadley Bow, do Hurrell. Eu acho que eles têm uma contribuição interessante com essa história das leituras maquiavélicas, hobbesianas, grossianas ou kantianas da realidade internacional, que te ajudam um pouco também a organizar o seu pensamento, levando em conta o juízo reflexivo, que são os elementos nos quais a experiência tem um papel importante. Não? Há um ensaio muito interessante do Abba Eban, num livro chamado Diplomacy for the Next Century. Eram conferências que ele deu no século XX, sobre o risco dos precedentes e das analogias. Ele diz o seguinte: olha, o Anthony Eden ficou muito marcado por aquilo que foi Munique e entendeu que a tomada do canal de Suez pelo Nasser exigiria uma reação que não houve quando foi em Munique. Então, procedeu por analogia. Como os americanos também procederam por analogia na história do dominó e do Vietnã. Agora, diz o Eban, olha, a analogia precisa ser uma semelhança relevante. Então, o risco de você decidir apenas pelos precedentes por uma analogia pode te levar a um equívoco que o juízo reflexivo te permite afastar. Bom, tentei um pouco, Maria Eugênia, tem mais coisas que a gente sempre poderia discutir, mas acho que fiz um pouco uma volta em torno da pergunta que você me fez. Acho que a única coisa que eu queria ainda colocar é que, no governo, na minha segunda gestão, a agenda da opinião pública foi um tema muito mais significativo. A política externa entrou na pauta da agenda política e da agenda da opinião pública. Posso continuar? Pode, claro. Na verdade, eu ia exatamente pedir que você entrasse na agenda da política externa como política pública. Né? Era a minha segunda... Então, se você quiser, continue. Acho que você é um pioneiro na ideia. Então, a agenda da opinião pública tem um papel muito significativo. Eu costumava dizer, contrastando, que eu fui, não só jornal, televisão, etc., que eram os meios da época, mas eu fui convocado pelo Senado, eu fui várias vezes ao Senado, e fui à Câmara, reunião conjunta, Comissão de Relações Exteriores e de Defesa das duas casas, para tratar de assuntos que eram assuntos relevantes. Não? Por exemplo, Vaca Louca, que foi o conflito com o Canadá e os países do NAFTA, o problema do Iraque, o problema do aço brasileiro, o problema de como nós nos situávamos diante de itens da pauta internacional que interessavam ao Congresso e interessavam à agenda da opinião pública.
Aí você sabe que o Védrine, que foi ministro das Relações Exteriores do Mitterrand, um homem muito inteligente, muito interessante. Quer dizer, uma das coisas boas quando você está numa posição de ministro é, por vezes, a interlocução com outros ministros que são figuras interessantes. E o Védrine dizia, olha, no mundo democrático, nas sociedades democráticas, você não pode deixar de levar em conta a agenda da opinião pública. Agora, você também não pode ficar escravo da opinião pública, porque aí, dizia ele, uma política externa tocada apenas pela agenda da opinião pública é como uma política de catavento. Ora vai para cá, ora vai para lá. E, com isso, uma política externa perde consistência, coerência, previsibilidade, que é um ativo da política externa de um país, não? Da maneira como ele é visto pelos outros e da maneira pela qual ele é apreciado pelos outros. E é por isso que cabe ao ministro e ao presidente e aos seus colaboradores essa tarefa de continuamente explicar por que está indo numa certa direção e não numa outra. Você lembrou, Maria Regina, com generosidade, um livro meu sobre a identidade internacional do Brasil. É um livro na qual eu procurei discutir alguns aspectos que já eram fruto da minha experiência. Um deles é a ideia de que a política externa é uma política pública. O objetivo da política pública, que a política externa representa, é como é que eu traduzo necessidades internas em possibilidades externas. Assim formulado, parece mais simples, mas não é. É muito mais complicado. Primeiro, porque você precisa avaliar quais são as necessidades internas de um país. E essas necessidades internas de um país, dependendo do país, podem variar no correr do tempo. Então, a ideia, vamos dizer assim, do interesse nacional é a ideia de um rumo, de um sentido de direção, mas não é uma coisa unívoca, não? O Aron, de quem, como você sabe, eu aprecio e gosto, diz no Paix et Guerre entre les Nations que política internacional não é nem jogo de futebol, nem economia. Quer dizer, por que não é jogo de futebol? Porque o jogo de futebol tem um campo, tem um número fixo de parceiros, tem juiz, tem 2 tempos, tem prorrogação, e o objetivo é ganhar. Não? E, para isso, existe a prorrogação, existe pênalti, que acaba definindo, mesmo numa situação de empate, quem é que vence. A economia, diz ele, tem como objetivo, enfim, gerar recursos, não? Agora, você pode ter discussão sobre qual é o melhor caminho pela qual você maneja uma economia, mas o objetivo da economia está mais ou menos claro. Olha, em matéria de política externa, esses objetivos são menos óbvios, não? Realmente, segurança é um tema importante, desenvolvimento é um tema importante, prestígio é um tema importante, valores é um tema importante, enfim, os presidentes vão definindo também, à luz das circunstâncias do país, qual é, vamos dizer assim, um valor determinante, não? Do que é mais significativo para um país. No nosso caso,
e aí é um pouco o desenvolvimento que eu faço, nós estamos situados na América do Sul, nós estamos fora dos grandes focos de tensão internacional da nossa história. Existem certas forças profundas que explicam tendências da política externa, entre elas, lidar apropriadamente com os nossos 10 vizinhos e fazer disso fronteiras de cooperação e não separação. A ideia de que o Brasil é um país de escala continental corresponde àquilo que o Kennan chamava monster countries, como a Rússia, a China, os Estados Unidos, mas, ao contrário deles, nós somos um benign monster country. Não? Nós não ameaçamos ninguém, o que nos dá um espaço de interlocução mais fácil no plano internacional. E que, além do mais, desde que o Brasil surgiu para o multilateralismo, com a segunda Conferência de Paz de Haia, a ideia é de que o Brasil não tem apenas interesses específicos, mas tem um interesse geral no funcionamento da ordem mundial. E que o multilateralismo é um caminho para a nossa presença internacional e para o nosso local no mundo. Então, neste livro, a partir, enfim, de uma reflexão histórica, eu procuro mostrar como foram sendo construídos esses múltiplos aspectos daquilo que é o acervo diplomático do Brasil em matéria da condução desta política pública. Eu acho que o grande livro do Recupero, A Diplomacia na Construção do País, mostra que, se nós compararmos a diplomacia com outros setores da vida nacional, o saldo é muito positivo. E é por isso que, terminada a gestão em 92, eu falei na autoridade do Itamaraty. E falei na autoridade do Itamaraty, um pouco inspirado também pela Ana Arendt, que a autoridade vem do latim, augere, acrescentar, não? E que o que os diversos chanceleres procuram fazer é acrescentar algo de significativo ao acervo de realizações diplomáticas do Brasil. E o importante é levar em conta que, no plano internacional, sobretudo para um país como o Brasil, a confiabilidade e a previsibilidade são elementos importantes de um ativo diplomático. Não? Santiago Dantas, que foi uma pessoa tão luminosa no período em que conduziu a política externa, diz, olha, em matéria de política externa, o cuidado nesta área é sempre significativo, porque tem esse componente de previsibilidade e de confiabilidade. Isso não quer dizer que cada ministro ou cada presidente não tem uma margem de apreciação própria para dar ênfase maior ou menor a pontos que considera mais relevantes à luz da sua visão do país e do local do Brasil no mundo. Mas é preciso preservar este acervo de realizações. E justamente o que eu acho muito sério na atual conjuntura brasileira, no governo Bolsonaro, é a de descapitalizar e desperdiçar o ativo de credibilidade e de confiabilidade que o Brasil, no correr de décadas e décadas, foi acumulando no correr do mundo. Se você analisar
mesmo momentos de ruptura. Uma passagem, enfim, do governo da República pós-Estado Novo, não com a implantação do regime militar. Mesmo se você comparar o que foi a condução da política externa do regime autoritário comparado com o regime democrático prévio, você tem diferenças, você tem nuances, mas você não tem uma recusa do acervo diplomático. O mesmo se pode dizer com o fim do regime militar e a nova república. Mesmo se você quiser olhar para o passado, a passagem do Império para a República, que foi uma ruptura expressiva no plano interno, houve uma republicanização da política externa, houve uma maior americanização da política externa, mas que, sem dúvida nenhuma, o Barão do Rio Branco, que é uma expressão maior dos méritos diplomáticos do Brasil, partiu daquilo que foi o acervo acumulado do Império no trato de um dos problemas principais do Brasil da época, que era a delimitação das fronteiras. Então, eu vejo com muita preocupação esta recusa deste acervo diplomático. Eu digo lá neste livro que a política externa representa uma perspectiva que um país tem sobre como funciona o mundo e como ele se insere neste mundo. Então, é claro que a nossa perspectiva tem as características das nossas realidades. Não é a perspectiva, por exemplo, dos Estados Unidos, nem é a perspectiva da China, nem é a perspectiva da Rússia. É uma perspectiva organizadora da nossa localização no mundo, com maior ou menor ênfase nas condições de possibilidade nossa de inserção no mundo. E aí o tema da confiabilidade e da credibilidade é muito importante, não? Então, os símbolos, os gestos têm significado. Não adianta você dizer que o Brasil tem uma dimensão importante em matéria de políticas ambientais para vir à ordem do dia, quando há um esforço de desmonte do Ministério do Meio Ambiente. Não é fácil você dizer que essa situação nos respalda no plano internacional se você não leva em conta a ciência e o conhecimento e aqueles que são os que podem, com mais segurança, explicitar a importância desse conhecimento. Você não pode sustentar a credibilidade quando o ministro de Meio Ambiente diz que quer fazer passar os bois nessa matéria. Os símbolos são importantes, não? Então, quando o Collor, num primeiro momento, colocou o Lutzenberger como ministro de Meio Ambiente, ele colocou uma pessoa que era simbólica da preocupação com o meio ambiente. Ele foi substituído, porque ele quis, pelo professor Goldenberg. O professor Goldenberg era uma pessoa, vamos dizer assim, mais objetiva no trato dessas questões, mas tinha uma tradição enorme nessa área de matriz energética, que era um dado fundamental da Convenção de Clima. Então, símbolo é importante, e é muito importante. A Marina Silva, que foi ministra do Meio Ambiente, era simbólica também de alguém cuja vida estava vinculada a esses temas.
A Isabela Teixeira, que foi uma ministra tão competente e que levou com tanta inteligência a posição do Brasil na Convenção de Paris, partiu de uma experiência e de um conhecimento e de uma capacidade de articulação muito significativa. É difícil você assegurar a credibilidade do país quando você tem um ministro das Relações Exteriores que fala sobre o globalismo, quote unquote, que eu, até agora, apesar de algum estudo e alguma reflexão no correr da vida, não sou capaz de entender o que significa. Obrigadíssimo, Celso. Na verdade, eu até tinha duas perguntas finais sobre o presente e o futuro, que, de certa forma, você já respondeu, né? Eu só queria reforçar a ideia que você chamou a atenção de uma coisa que até me ficou mais clara, talvez, nessa nossa conversa hoje, que é comum na literatura sobre a política externa chamar a atenção da questão da continuidade da política externa, né? Eu acho que, e sempre atribuído ao fato de termos um corpo diplomático muito, muito competente, etc., eu acho interessante, porque essa ideia da continuidade, que é muito forte na nossa, enfim, na cultura diplomática e como ela é vista, tem a ver exatamente com isso que você mencionou. Quer dizer, a natureza, o país, quer dizer, sempre foi, desde a Liga das Nações, né, o país sempre quis participar das questões gerais, porque os países, as potências queriam que o Brasil participasse apenas das específicas. Mas para participar das questões gerais, e se não era uma potência militar, se tinha recusado o uso da força, tinha de agir aonde? No plano multilateral. Eu acho que a ênfase e a importância que foi dada ao plano multilateral na história da diplomacia brasileira é a nossa grande continuidade. Tanto que no governo militar, o Brasil diminuiu a sua atuação no multilateralismo porque não queria ser confrontado. E a primeira coisa que ocorreu depois da democratização foi o retorno do Brasil ao multilateralismo. Então, eu acho que essa talvez é o maior desafio e a maior ameaça que hoje nós estamos vivendo num contexto de crise do multilateralismo, de reordenamento, em que o país nega a importância do multilateralismo, né? Nega a ideia de que o Brasil é um construtor de consenso. Então, o que é o Brasil? Só tem duas alternativas. Ou será um servo de uma das potências, dos Estados Unidos, ou será um país, enfim, eu não sei o quê. A consequência é que o Brasil virou um pária internacional. Essa que é a ideia, é porque essa política externa, infelizmente, é de ruptura, mas ruptura do que há de mais importante na nossa tradição. Eu ia exatamente lhe perguntar como é que você avalia o Brasil hoje diante desse momento e até que ponto hoje, né, pode-se falar de uma autoridade do Itamaraty, né? Eu acho que um governo como esse, que está rompendo com as nossas tradições, as melhores, que fazem com que governos do PSDB, política externa do PSDB, política externa do PT, sejam que vocês, chanceleres, escrevam um artigo, né, condenando essa ruptura das nossas tradições, é muito significativo, né? Então, eu nem não tenho mais, digamos assim, nenhuma pergunta, porque você já respondeu, né? É uma ruptura da melhor continuidade, né, que é a opção que o Brasil sempre teve pelo multilateralismo, né? Nesse momento que o multilateralismo está em crise, nesse momento que vivemos uma transição internacional, nesse momento que as emergências transnacionais, seja da saúde e seja no meio ambiente, estão gritando por alguma forma de coordenação multilateral. Então, essa talvez é aquilo que essa constatação e essa tristeza, né, a gente vê o que está ocorrendo,
é o que nos une a todos. Então, eu, enfim, não vou nem colocar as questões do presente e do futuro, porque você já as respondeu. Né? E eu acho que a sua entrevista foi uma aula de como se faz política, como é que a experiência, ou como é que a experiência ajuda na reflexão internacional e vice-versa. Né? Eu acho que, desse ponto de vista, eu não teria mais nada a acrescentar. Eu não sei se você gostaria de responder alguma questão, ou se já são meio-dia e meia, eu não sei se temos alguma questão, mas eu acho que, digamos assim, o seu depoimento, né, é muito relevante, e do ponto de vista, especialmente relevante para o momento que estamos vivendo. Né, que eu acho que o desafio para nós é uma coisa extremamente complexa, e a ideia da perda da credibilidade, a perda da confiança, num país cujo ativo principal é exatamente a confiança e a credibilidade. Então, enfim, eu não sei se temos alguma pergunta, ou se você gostaria de responder alguma pergunta específica, ou se você simplesmente vamos parando por aqui, porque já foi bastante longa, você cobriu um arco de temas extremamente relevante. Enfim, fica a seu critério, se você quer. Ter a oportunidade que tive nessa interação com você e de refletir conjuntamente sobre esses grandes temas da política externa brasileira que nos preocupam e a qual nós temos nos dedicado no correr da nossa vida de pensamento e de reflexão. Eu concordo inteiramente com esta avaliação conclusiva que você faz sobre o que significa o desperdício, para falarem já o despilfarro, como falariam os nossos amigos latino-americanos, daquilo que é um ativo importante de realizações do país nesta área de conquistar confiabilidade e credibilidade, que é um ativo de política externa. Não? E aí, o único comentário que eu diria é o seguinte: você sabe que uma das polaridades da política é a relação entre o conhecimento e a percepção, não a política realidade e a política conhecimento. O conhecimento que se tem da realidade afeta a percepção da realidade. E a percepção internacional da realidade com a qual o Brasil conduz a sua política externa e também a sua política interna, em todas essas áreas, é muito significativa. Quando o presidente da República, no discurso da ONU, atribui a queimada aos caboclos e aos indígenas, enfim, realmente, que credibilidade é possível atribuir a uma manifestação desta natureza? Claro que existem interesses protecionistas, claro que existem vários aspectos importantes, mas não é esta a maneira pela qual o local do Brasil no mundo pode ser apropriadamente definido. Então, soberania é também a capacidade de poder de controle de um país sobre o seu destino. E o nosso destino passa também por aquilo que são os nossos interesses internos e tem dimensões internacionais, entre eles o do desenvolvimento sustentável, consagrado na Conferência do Rio de 92 e na sua grande declaração. Enfim, mas agradeço a oportunidade de, mais uma vez, de ter tido esta possibilidade de conversarmos sobre esses assuntos. Obrigado. Celso, eu que agradeço essa entrevista, que não foi uma entrevista, foi uma aula. Agradeço muitíssimo.
e agradeço a todos que nos escutaram. Infelizmente, já temos de terminar agora, e espero que tenhamos uma outra oportunidade, em algum outro momento, até ao vivo e a cores, para esse debate que é certamente infindável, enfim, que nos interessa a todos. Muitíssimo obrigado, Celso. Muitíssimo obrigado. Boa tarde. Boa tarde.